Muito bom dia a todos. São 10h30. Vou esperar aqui a nossa querida convidada chegar. Deixa eu ver se eu consigo acrescentar ela aqui, só um pouquinho. Achei. E aí, primona? Bom dia para nós. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Cris para participar aqui da nossa conversa. Pera aí, gente. Pera aí, que às vezes eu apanho aqui. Ah, chegou. Cris, não sei o que eu tô fazendo aqui. Ah, acho que agora deu certo. Oi! Eu achei que eu não estava conseguindo te convidar. Nada! Tudo bem, meu amigo? Bom Saudade! dia, você tá linda, hein? Nossa Senhora. Obrigada. Dei uma caprichada, queria encontrar com você, né? Aí eu tinha que dar uma caprichada assim, para ver meu amigo lindo que eu amo tanto. Eu me sinto lisonjeado. Ah, que delícia! E Cris, aí, meu amigo, tudo antes da gente bem? começar, Claro. introduz quem é você para a gente poder conversar. É difícil a gente falar da gente, né? Mas eu já me acostumei um pouquinho. Ó, primeiro quero te agradecer pelo convite. É sempre uma delícia estar aqui com você. É sempre bom estar com você em qualquer circunstância e estar aqui, a gente poder estar junto, bater um papo, que é sempre gostoso, é maravilhoso. Então, gratidão, viu, por essa manhã de A lua Silvia nova. está aqui mandando um oi para você, para gente. Beijo, Sil. E, bom, eu sou a Cris Novaes, eu sou aí um espírito buscando aprendizado o tempo todo. Sou terapeuta integrativa e uma das terapias que eu amo, que tem em comum aí com a Lê, a constelação familiar sistêmica. E é isso que está nos conectando hoje, esse assunto, esse caminho de cura que é a constelação. E, enfim, passei aí por vários momentos de transição, acho que como todo mundo na vida, e hoje eu construí aí, estou criando, né? Tá um filhinho que está aí começando a caminhar, que é a Escola de Saber, que é uma escola que eu falo que ela tem aí como missão cuidar de pais e filhos e trazer aí, fazer, ajudar as pessoas a lembrarem quem elas são, né? E trabalhar com empreendedorismo também, porque eu acho que é a forma mais inteligente que a gente tem de servir. Então, é isso, estou aí como guardiã da escola, trilhando esse caminho, viu? A Cris foi uma das minhas grandes inspirações de eu tomar também o meu caminho aí nas terapias integrativas. Eu senti a coragem, a confiança que ela teve na própria alma e isso me trouxe inspiração para eu tomar o meu também. Então, por isso, para mim, é sempre uma satisfação estar com ela aqui. Obrigado, viu, Ah, Cris? meu Deus. Gratidão. Somos inspiração uns dos outros, né? Isso que é bom. Cris, se você me permitir, antes da gente começar a conversar sobre o assunto, eu queria ler um texto, pode ser? Claro, por favor. Aqui, como eu não sou ainda um espaço completamente de constelação, talvez muitos que vejam essa live não tenham tanto contato com constelação assim, né? Sim. E eu acho que é um caminho muito belo, um caminho que eu e a Cris
tomamos há um tempo e isso eu acho que é igual tomar a pílula do Matrix, né? Nosso olhar não volta mais, o olhar sistêmico continua em todas as nossas ações, em todos os campos da É, nossa vida, né? Por isso que eu acho verdade. particularmente que a constelação ela vai além de uma técnica terapêutica. Eu acredito muito que ela é um Também. olhar, né? Como o Bert mesmo disse, ela é uma filosofia aplicada que pode ter fins terapêuticos a quem quiser tomar isso, mas eu acredito que ela é uma pedagogia de vida mesmo, né, Cris? Sem dúvida. E, e talvez alguns podem estar perguntando, mas como falar de lealdade sistêmica, né? Ou lealdade familiar invisível? Ou as fidelidades e como isso pode ter influência na nossa saúde, né? Tem influência em todos os campos da nossa vida e talvez a gente pode trazer um olhar também para a nossa saúde. Então, para começar, eu queria ler esse texto desse livro que eu tenho trazido. Para mim, ele tem sido referência nessa terapia que eu estou em estudo, que é a biodecodagem, tratar a origem emocional de todos os nossos sintomas. Então tem um texto que ele começa falando sobre a psicogenealogia e ele fala assim: a psicogenealogia aplicada à decodificação biológica afirma em linguagem biológica que o ser humano pode ser comparado a uma célula. Pois é, acima de tudo, um conjunto de bilhões de células que se interrelacionam com o mundo exterior. Dentro de cada célula está o núcleo, que recebe informações e emite mensagens. Mas de onde vem esse núcleo, que por sua vez é composto por cromossomos? Qual é a origem dos cromossomos? A biologia nos diz: 23 cromossomos vêm do pai e 23 vêm da mãe. Então, e aí que é o grande questão, em nosso próprio centro, não somos nós mesmos, existe o outro. Vemos, através da biologia, que em nosso próprio centro, no núcleo de nossas células, estão os cromossomos, que procedem de nossos antepassados. O mesmo acontece em nossa psique e em nossa vida emocional. Então, eu queria começar com esse texto que eu acho muito Maravilhoso. profundo. Acredito que todos nós estamos em busca dessa nossa essência, o que que eu vim fazer nesse mundo, qual é o meu destino como ser humano, quem sou eu, né? E a gente talvez tende a olhar muito por esse centro, 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 quem sou eu? E muitas vezes nesse centro a gente se perde. A gente se perde com as nossas próprias referências e deixa de ser a gente mesmo. A referência de quem foi o nosso pai, de quem foi a nossa mãe, de quem foram os nossos professores, de quem foram os nossos amigos. E ali são referências para nos reconhecer, mas não somos nós. E algumas vezes a gente se confunde com isso, né, Cris? En- Exatamente. Então, baseado nessa introdução, eu queria que você falasse um pouquinho o que você trouxe para dizer aqui para a gente. Acho que a primeira coisa que eu quero reforçar que você falou, e eu acho que é um ponto que a gente tem em comum, e eu tenho falado muito isso, né? No meu canal eu falo muito em sistêmica. E eu só eu me refiro à constelação familiar quando eu estou falando da abordagem terapêutica, né? Como essa ferramenta de terapia. Porque é como você falou, a sistêmica ela é muito maior, né? É uma filosofia de vida. E dentro da sistêmica existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente possa nos conhecer e servir ao outro. Então, esse é o primeiro ponto. Assim. Então, eu acho que, independente de qualquer coisa, é muito interessante para nós, como mais uma ferramenta de autoconhecimento profundo, que nos leva, que eu falo que faz um grande ligar pontos de consciência, para a gente poder caminhar e ter um olhar diverso sobre nós mesmos de vários lugares, né? Com prismas diferentes para que a gente possa ter um olhar mais global sobre nós mesmos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante. E aí, esse texto que você trouxe é maravilhoso e tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que é falando sobre lealdade sistêmica.
E aí, Bert, né, a constelação familiar, a sistêmica, essa filosofia sistêmica aplicada à vida, ela é uma grande coxa de retalhos, né, Ale? Foram muitas fontes onde Bert buscou e bebeu para poder criar essa metodologia e trazer esse conhecimento para nós. E quando a gente está falando de lealdade sistêmica, a gente também está falando de uma outra fonte que Bert bebeu, que foi a fonte lá do nosso outro grande mestre, Ivan, que era Ivan, que tem o nome, o sobrenome dele, eu falo que até dificuldade até hoje de falar, que é Bozonomelinag, né? Que ele fala aí das lealdades invisíveis. Ele é um psiquiatra húngaro que ele traçou toda essa linha falando sobre as lealdades esses invisíveis que a gente traz dentro do nosso sistema, da nossa família, né? Nas nossas células, nos nossos genes, que são essas informações transgeracionais que estão aqui dentro de nós. E que fazem a gente, às vezes, de uma forma muito inconsciente, repetir, né? Repetir coisas, repetir padrões, trazer coisas que às vezes a gente até toma consciência do que está fazendo, e só que a gente não consegue curar isso, a gente não consegue. E eu gosto muito de uma palavra que é renunciar a isso, né? Porque é muito mais confortável a gente ficar repetindo padrão. Porque repetir padrão, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, romper padrão é um grande desafio. Então, a lealdade sistêmica é algo que a gente se identifica no nosso sistema e faz com que a gente, às vezes, mantenha aí a energia da escassez na nossa vida. Às vezes a gente não consegue construir um relacionamento afetivo pleno, não consegue ter relações sociais, de amizade consistente. Às vezes a gente, numa sociedade, de um trabalho, a gente não consegue manter, não consegue fluir, porque existem ali, ó, dentro lá do nosso núcleo celular, existem aí informações que estão misturadas com as quais a gente se identifica e a gente já não sabe mais quem a gente é, a gente não sabe a quem a gente tem que ser fiel, né? No meio desse emaranhado todo, e a gente acaba repetindo, né? Porque é uma força que nos guia no campo e é uma força de amor, né, Ale? É uma força de amor. Exatamente, Cris. Eu gostei muito, assim, de muita coisa que você falou aí, sabe? Quando a gente olha para a biologia, na leitura da decodificação biológica, eles falam que a lealdade invisível é uma forma de conflito cadeado. Então, o que quer dizer isso? Que quando a gente tem essas identificações, é algo que não nos permite aprofundar num processo terapêutico, né? Uhum. Talvez a gente, como você falou, a gente tem consciência que a gente está nesse movimento de hábito, de repetição de padrões, mas a gente não encontra um caminho de sair dele, né? Então, Uhum. é aquela terapia, às vezes uma constelação que ela foi extremamente profunda, a gente acessou questões muito profundas, traz aquele oculto naquela sessão, mas o movimento da pessoa foi muito pouco. Ela permanece quase no mesmo lugar, ela foi capaz de abrir, mas tem algo que impulsiona ela para fechar de novo. Por isso que é um cadeado, né? A gente não Uhum. consegue sair desse circuito dessa fidelidade ou dessa consciência que nos restringe, né? Uhum. Então, é dentro dessa lealdade, por isso que eu trouxe, porque foi algo que me fascinou muito quando eu olhei para esse olhar biológico, Cris, que eu fui vendo aí é um espaço de muitos pacientes que me procuram, né? Uhum. É um paciente que, como você fala, é um movimento de amor, né? Então ele não está num consultório médico à toa. Ele está num movimento de amor por si, ele quer melhorar, ele quer buscar a saúde. E quando a gente vê, ele quer manter também inconscientemente aquela doença, aquela vítima, não quer renunciar àquelas memórias,
né? E aí é onde a gente encontra muito pouco recurso para aquela pessoa, né? Talvez a alopatia ali vai ter um bom papel, porque ele está buscando uma ajuda, um alívio de sintomas, mas talvez a gente, sem ter esse olhar, a gente não vai conseguir aprofundar e talvez encontrar aquela cura que ele busca, né, Cris? Então, achei Exatamente, muito legal o que você falou. exatamente. Porque assim, aí entrando um pouco nessa coisa do padrão, né? Quando a gente se vê aí identificado com essas dores, a gente é muito treinado, né, Ale, para olhar para a dor e não olhar para a força. Então, quando a gente está ali emaranhada no núcleo celular com as nossas dores, muito embrenhado com as nossas histórias, porque a gente se conecta muito com a história e não com o fato, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito de sair, porque vai requerer da gente uma determinação, uma força, e aí a gente cai na lei do pertencimento, né? Porque romper padrão significa você talvez ir direto no sentimento de pertencer. Então, às vezes eu falo assim, puxa, eu tô sofrendo com aquela dor, eu tô aí com um processo crônico de uma desregulagem aí no meu sistema digestório. Isso já tá impactando demais na minha relação com a comida, e relação com a comida tem a ver com prazer, tem a ver com conexão, tem a ver com essa nutrição, né? Com um olhar para o colorido da vida. Então é muito maior do que só comer, né? Então tem toda. E aí, como é que eu faço? Eu já sei que isso tá ruim, tá doído, eu gosto de comer, eu já não consigo comer, mas eu não consigo sair, porque se eu sair, se eu for saudável, eu vou passar a ser diferente, eu vou romper, a gente é treinado a se identificar e a pertencer através da dor, dos problemas, das dificuldades, né? E quando a gente começa a caminhar para romper esse padrão e a gente começa a perceber o distanciamento que a gente dá do nosso sistema de origem, você fala, epa, pera, vou deixar isso para trás. Aí vem o sentimento de não pertencer, vem o sentimento de traição muito forte, né? Muito límbico, muito tribal. Como é que eu vou deixar isso para trás? E aí você recua para romper a membrana, se desemaranhar e se volta. Aí vai mais pouquinho, você começa a ver que vai romper, volta. Vem a culpa, vem uma série aí de bombardeios emocionais e mentais que nos fazem aí continuar, né? Continuar nesse mesmo lugar de dor, que a gente às vezes já tomou consciência que ele está ali, né? Pulsando. E na sua fala você me trouxe uma imagem que eu gosto muito, que eu acredito que simbologicamente esse rompimento da lealdade é muito igual o parir mesmo, né? É o parto, né, Cris? Essa vida intragestacional nossa, a gente tem tudo ali dentro, né? Então, a gente tem a nutrição, a gente tem o líquido, a gente tem o calor, a gente tem a proteção do músculo do útero, a gente tem a nossa mãe que ela se alimenta e ali pelo cordão umbilical vem tudo como uma mágica, tudo para a gente, não precisa de esforço, né, Cris? Mas ao mesmo Exatamente. tempo, possivelmente existe uma força que talvez a gente chame de vida, que nos impulsiona para em algum momento a gente tomar a nossa vida. Tomar quem Exatamente. somos nós, a nossa individuação, a nossa essência, né? Sair Uhum. desse emaranhamento, né? E quando a gente Exatamente. faz esse parto, passa por esse canal vaginal que é dolorido, né? Existe todo Muito. um posicionamento de desconforto, sair daquele conforto Uhum. para ir para o desconforto da dor, para ali tomar Uhum. o ar e dali sentir, estou vivo. Talvez Uhum. naquele outro momento existia um processo muito inconsciente da vida. Então, na dor, naquela respiração, naquele primeiro choro, a gente talvez tome a primeira consciência que a gente está vivo. E quando a gente toma consciência, a gente toma consciência de si, né? Mesmo que ela ainda, Exatamente. lógico, está extremamente rudimentar dentro de um recém-nascido, né?
Exatamente. E romper a isso, né? Como é? Talvez a gente nem reconheça que seja saúde, Exatamente. né? Talvez a gente queira voltar para aquele útero materno, onde tem tudo ali, todo aquele conforto, toda aquela zona de conforto, né, Cris? E quando a gente, Exatamente. de repente, a gente sai, a gente vê, nossa, tô cortando o cordão umbilical, eu tô nascendo, eu tô nascendo. Aí a gente toma um ar de leveza e a gente olha para o outro, mas como eu vou romper com esse sistema? Como eu vou tomar a saúde? Todos estão doentes. Exatamente. Como eu vou ser próspero se todos estão passando dificuldades? E aí começa esse conflito interno, esse dilema, né, de ser, né, Uhum. pertencer, continuar sendo, talvez, né? E aí Exatamente. muitas vezes a gente volta para aquele movimento inconsciente de dizer sim para o adoecimento e não sim para a saúde, para a vida, né? Exatamente. Exatamente. E essa renúncia, né, que a gente falou aí um pouquinho antes, da gente. Porque, assim, a lealdade sistêmica, eu falo que ela é uma grande oportunidade, muito amorosa, do nosso sistema familiar, para que a gente possa olhar para que aquilo que precisa ser visto seja revelado, né? Para que a gente possa dizer, eu renuncio, eu deixo ir, né? Para que eu possa caminhar na direção do mais, na direção do sim. É uma grande oportunidade de desenvolvimento, porque através da dor a gente cresce, né? Através dessa dor que é o aprendizado de sair aí do útero da mãe, de respirar, de às vezes sentir o ardor do ar na pele, do ar chegando lá nos pulmões, né? De sentir a dor de estar fora, a luz batendo nos olhos, né? Então, todo esse desconforto que é estar num lugar diferente, né? Que essa pulsão de vida que já começa muito inconsciente lá dentro do útero da mãe, que começa involuntariamente, né? Maior do que tudo. A vida é grande, né? Nós somos pequenos diante dela e ela já começa e a gente não consegue interromper esse processo da vida, porque ela é, né? Ela é, simplesmente é. Então, os nossos órgãos se formando, são os nossos estímulos que vão acontecendo, essa conexão com os sentimentos da mãe, que a gente não sabe como lidar, e é isso mesmo, porque a gente vai recebendo já umas pitadinhas de coisas para a gente poder no desenvolvimento da vida, reconhecer depois, né? Então, a gente aprender que faz parte a dor, né? E a gente não precisa prolongar o processo de dor e transformá-lo em sofrimento. E eu falo, Ale, que assim, ó, a gente precisa aprender nesse processo de desenvolvimento que a gente tem a permitir que a dor nos atravesse. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente faz e que nos causa muito sofrimento é que a gente fica querendo ser jogador de futebol americano o tempo inteiro, sabe? E a gente fica na defesa o tempo inteiro, empurrando o time inteiro. Cara, os caras fazem touchdown quando eles vão pro chão, bicho. Então, se joga, deixa a dor te atravessar. Porque do chão tu não passa. É no chão que você ganha impulso para levantar. Então, por que você está com medo de cair? Se joga, deixa a dor te atravessar para você tomar o que você precisa tomar e dizer, ok, agora, putz, não era tão ruim quanto eu pensava. Vambora, eu consigo levantar, vambora, eu tenho perna. Ó, a dor veio para te mostrar que você tem um músculo. Você tem algo que pulsa dentro de você, você tem uma conexão com a vida que está te chamando, então vem, vem. A vida vai estar sempre fazendo esse convite para gente, né? E muitas vezes ela nos empurra mesmo para o chão, né? Para a gente poder lembrar que a gente tem pé, que a gente tem articulação, que a gente tem perna, que a gente tem músculo, que a gente tem força, que a gente tem tônus. E se a gente não tem, putz, esse tônus que eu tenho não é suficiente para levantar, eu vou precisar desenvolver. Então, bora desenvolver, né? É isso aí. Então, é permitir essa dor, que essa dor nos atravesse. Ela é temporária, é impermanente como a vida.
Então a gente permitir, sabe? É bom, é gostoso. E é muito bacana que no, o músculo, na biodecodificação, como simbologia, ela diz potência, né? O músculo é a potência. Então, quando a gente permite essa dor atravessar, como você fala, ela vai trazer uma informação para a gente. Qual é a informação? Que o músculo é potência, ou seja, que a gente tem potência dentro da gente, né? Então é só uma questão de olhar. Eu posso olhar para o passado, para as minhas lealdades e dizer, não, eu estou com uma distensão muscular. Ou então eu posso olhar para frente, para a vida e dizer, não, eu tenho um músculo que me traz potência e eu curando esse músculo e essa minha potência, ela se reestabelece, né? Na Exatamente. filogenética, os membros, eles existiram justamente para a gente sair da água, para a gente poder se locomover no plano terrestre, e dali começa o processo de individuação, aonde eu não estou mais em simbiose com a ecologia, mas eu me individuo. Individuo a partir do momento que eu posso fugir ou atacar, por meio dessa minha Exatamente. potência dos meus movimentos, né? Então, é Exatamente. muito bacana isso, né, Cris? E uma coisa que me chamou a atenção nessa semana, porque eu não sou bobinho não, sabe, Cris? Eu trago os temas que estão em voga aqui dentro de mim. Então fica, eu Eles fluem aprendo com legal, ele né? e eu também acho que assim eu consigo trazer mais humanidade para minha fala. Ela não fica uma fala de professor, é uma fala humana, nós todos vivemos ela, né, Cris? Então, Certamente. aí eu estava na minha sessão de terapia com o meu psicólogo, e aí eu falei, cara, mas eu já passei por muitos processos, muitas terapias, não sei o quê, mas esse ponto, essa sensação de abandono, eu não consigo sair dela visceralmente. Eu olho para as minhas questões traumáticas, já não olho ela mais com trauma, ela para mim Uhum. já é uma emoção neutra, mas ainda. Aí ele falou assim, Alexandre, a sessão toda o seu discurso foi do abandono. Então, o quanto você consegue renunciar esse seu discurso? Aí eu, caraca, eu queria matar ele, lógico, porque ele, porra, nem valoriza o meu drama, né? O meu drama de vida. Mas é isso, aí eu me vi na minha lealdade. Eu, caraca, eu tô em lealdade às minhas histórias e às histórias do meu clã, lógico, né? Porque Exatamente. eu não sou só eu sou a história do meu clã também, né? Eles Claro, fazem claro. parte de mim. Então, o quanto eu estou disponível para renunciar a essas histórias, né? Exatamente. E é lógico que isso não é simples, mas talvez não seja tão fácil, né? Eu gosto também muito desse olhar quando a gente vê que a maioria das lealdades, elas estão lá na primeira infância. Uhum. Então, é um momento muito ainda de um movimento muito inconsciente nosso, aonde a gente ainda não compreendeu como indivíduo, e é lógico que então as referências importantes externas, elas vão se confundir com a nossa individuação. Então, Sim, essas lealdades, elas se tornam estruturantes para a gente mesmo, né? exatamente. Então, elas estruturam o nosso modus operandi, o nosso funcionamento, a nossa personalidade. Exatamente. Mas a gente, quando chega na vida adulta, a gente pode reconhecer que isso é só parte da gente, né? É só parte, é uma parte que ajudou a gente a funcionar, mas a gente pode ser mais, a gente pode ir além disso. E é lógico que num primeiro momento, como a gente está abrindo mão da estrutura, a gente pode parecer que está sem estrutura, que o chão está caindo, né? Quando na verdade a gente está resgatando aquilo que é simplesmente como você fala. Simplesmente Aham. é. A vida simplesmente é. Nós simplesmente somos. Não tem complemento para isso, né, Cris? Exato. Exato. É, você falou uma coisa que eu também é muito verdade para mim, e eu falo muito isso, assim, né? As pessoas falam muito de crenças limitantes, e eu digo que não existem crenças limitantes, existem crenças, e como tudo na vida, impermanente e temporário, te serve por algum momento. E a gente precisa caminhar desperto para que a gente perceba se aquilo ainda serve ou não, né? Então, as nossas lealdades, como você falou muito bem,
elas são estruturantes, elas nos fundam, elas estão ali, elas vêm com a gente está crescendo, se formando enquanto sujeito, né? Fazem parte da nossa constituição enquanto sujeito, e a gente precisa ir ganhando consciência para a gente poder pensar e falar assim, caramba, isso aqui me serve? Eu posso trocar esse pilar por outro? É como reformar uma casa, e às vezes essa renúncia, às vezes ela vai exigir da gente em algum momento da vida uma destruição mesmo. A gente vai ter que fazer como Jesus fez no templo, chutar o pau da barraca mesmo e quebrar todos os pilares e construir outros em outros lugares, né? E a partir dessa verdade que a gente descobre, que a gente lembra a respeito de nós. Mas tudo nos serve, tudo tem função nesse universo. E essas lealdades também tiveram, para mim tiveram muitas, sabe? Eu falo que muitas dores de escassez que eu caminhei, muita lealdade que eu trouxe durante muito tempo na minha vida em relação à relação com o dinheiro, até com o relacionamento afetivo, tais para minha sobrevivência. Né? Hoje eu olho e eu falo, cara, se eu não foi dolorido, foi um esforço além da conta, foi duro, foi. Mas, cara, hoje tô fortinha com essa dureza que talvez foi o que eu sabia, foi o que serviu para aquele momento. Para aquela Cristiane, era o que cabia e tá tudo certo, não tem nada para ser consertado no nosso sistema. Né? Eu acho que esse é uma grande coisa que eu acho que a gente precisa também compreender. Não existe nada de errado com o nosso sistema. Tá tudo certo como é. A gente olhar para o fato, a gente começar a treinar o nosso olhar, e a sistêmica ajuda muito a gente a fazer isso, porque ela faz com que a gente olhe para tudo como é. E a gente começa a tomar esse ar da verdade do que é as coisas, e a gente parar de julgar um pouco para que a gente possa ter força, para a gente poder arrebentar as membranas, dar umas marretadas nas paredes e fazer uma outra textura, não é? Para que a gente possa se liberar e liberar o que vier para frente, né? A gente construir o nosso sistema atual a partir da verdade de quem nós somos, honrando tudo isso que veio, porque o que veio antes sempre vai nos compor. E aí, Ale, acho que tem uma coisa muito legal também da gente falar, né, nesse aspecto, que a gente fala muito da genética, a gente olha muito para isso, somos 50% pai, 50% mãe, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, mas existe uma inteligência no nosso sistema. Eu falo que a gente já recebeu tudo, né? Existe uma inteligência que é a nossa epigenética, que ela é moldável, né? Existe aí a neuroplasticidade para a gente poder fazer uma mudança através... Eu falo que o veneno é o antídoto, né? Nossas lealdades, os nossos padrões foram instalados por meio do hábito. Então, para que a gente possa trazer um novo ar, é repetir com uma pitadinha de inovação, como diz o mestre Freud, para que a gente possa trazer algo novo, né? A gente se movimentar na direção do sim, repetindo, sendo consistente naquilo que a gente entende que é saudável para a gente, que é melhor para a gente, né? Gostei demais, Cris, exatamente. E aí vai muito de acordo com o texto, né? Os centros estão lá o nosso clã, né? Nosso pai, nossa mãe, que veio de pais e mães, que vieram de pais e mães, e assim por diante, né? Então, eu digo muito também que, da outra forma, como você falou, a referência do que você não quer ser é uma referência também, né? Aquilo que você experimenta como algo que não foi agradável para você dentro daquele relacionamento no seu sistema familiar é uma referência e é uma oportunidade, né? Sim. Talvez esse seja o olhar de honra sem julgamento, né? Foi o que o pai, a mãe, o tio, etc., foi capaz de ser naquele momento,
E aquilo, se para você não reverberou bem, tudo bem, entenda, aquilo foi como tinha que ser, né? Então agora aceite e tome o que você quer ser, né? Porque Exato. se você fica querendo mudar esse passado, o pai perfeito, a mãe perfeita, você vai se tornar eternamente carente, né? Eternamente naquela falta e eternamente naquela vivência emocional infantil e não se assumir como adulto que é o seu caminho, né? Exatamente. Então, a tomada dessa responsabilidade é uma tomada de consciência, né, Cris? Sem dúvida. E como que isso se traduz na doença, né, na biologia? De várias formas, né? Se eu estou atrelado, emaranhado, fiel às mortes do passado do meu clã, né? É, se eu digo, nossa, mas aquilo foi muito sofrimento, aquilo foi muita dor, né? Como que eu tomo a vida para mim? Se eu estou leal àquilo, eu quero continuar naquele sofrimento, naquela pulsão de morte. Então, talvez eu vou desenvolver patologias dos alvéolos pulmonares, onde eu não me sinto merecedor ou capaz de tomar aquele ar para mim, que me supre, que me nutre, né? Se eu vejo toda a escassez da história da minha família, que passou fome, que teve dificuldades, que veio da pobreza, então eu vou continuar naquela eterna carência de prosperidade, de sustento, de dinheiro, de capacidades. Exatamente. E meu fígado vai ali, vai refletir, ele só reage, o corpo só reage. Então ele vai Exatamente. reagir, então eu tenho que armazenar, eu preciso armazenar. Então o fígado armazena gorduras e gorduras e gorduras, porque em qualquer momento pode faltar, né? Exatamente. E olha que maravilha. Então, o biológico se adoece como forma da gente tomar consciência e tomar a decisão também, né? Para onde eu Exatamente. quero ir? Eu quero ir para a pulsão de morte, para a fidelidade com meus antepassados, com as histórias deles, que não é nem com os antepassados, né? É com as histórias deles, ou eu quero ser fiel à vida e àquilo que eu recebi. E eu digo que não é fiel ao antepassado, porque eu tenho certeza, quando a gente pergunta para os nossos pais se eles querem que a gente repita as histórias de sofrimentos deles, eles vão dizer: você tá louco? Vai tomar Não. sua vida, vai ser próspero, eu quero ver você feliz. Então é isso. Então, se a gente é leal àquelas histórias, o que a gente não está sendo é leal aos antepassados. A vida Exatamente. impulsiona a gente para frente, para a prosperidade, para a saúde, né? Se eu não sei o meu lugar no mundo, então eu vou ter uma dificuldade de identidade que o reto traz para a gente. A gente pode ter patologias de identidade, hemorroidas, fissuras, né? Se eu não consigo organizar o meu espaço, então eu preciso delimitar ele o tempo todo, então eu vou ter a cistites de querer urinar o tempo todo porque eu não consigo me delimitar, ser indivíduo. E isso tudo é lealdade, né? Pois Sim, se sim. eu estou leal à minha mãe, talvez, quem sou eu? Eu não sei o meu território, eu não sei a minha individuação. Então, a biologia vai lá e ajuda a gente. Não, Ajuda. é questão de sobrevivência. Sobrevivência de si, sobrevivência do clã, então a biologia vai estar lá a serviço da gente, né? Exatamente, exatamente. Eu falo, assim como você, eu acho que é muito. Eu falo que eu só sei falar de mim, né? Então, eu tinha uma coisa, né, de falar muito, igual você falou na sua terapia, eu também fazia isso, minha terapeuta que me aguentava, Paty. E eu falava que eu já chegava na sessão com o meu estandarte da dor, né? Estandarte, a filhinha que cuidou da família, que não teve infância, nenê, né? Então, era aquela coisa assim, e aí vinha pro o corpo, eu falo que o meu corpo, ele é a coisa mais linda que Deus me deu, assim, foi uma das ferramentas mais incríveis que ele me deu. E o bichinho gritava tanto comigo, mas a pessoa estava tão ali carregando estandarte que ela não queria ouvir, né? Porque eu não queria ouvir. Então ele trouxe de todos os jeitos os sinais para que eu me ligasse para a missão. Então, era bronquite quando eu tinha. E bem na fase de 13, 14 anos, sabe? Nos 15 anos ficou crônica a minha bronquite.
E eu achando que não era nada disso. Então, assim, até eu entender, aí eu fui me curando. Depois vieram os nódulos na tiroide. Eu nunca tive assim muito problema digestivo, né, de evacuar, mas eu vivia com hemorroida. Ah, que pimba que é essa? Que esse negócio, né? Que essa lingueta toda hora aparecendo aqui para me dar língua para falar o quê? O que você quer falar para mim? E era um negócio muito a ver com identidade. Então, assim, eu ficava o tempo inteiro, sabe? Deixa eu desencaixar um braço, desencaixar uma perna para poder me encaixar nos lugares, porque eu achava que era só assim que as pessoas iam me aceitar, só assim que eu ia ser vista, só assim que eu ia ser amada, só assim que, quem sabe, mamãe pudesse me ver, né? Então, eu vivia com esse negócio, né, de hemorroida. Não era uma coisa que doía, mas era super desagradável. Então, até que eu fui tomando consciência, falei, cara, peraí, Cris. Então, a gente vai. Eu falo muito, Ale, que isso que você fala também, a gente precisa se aproximar do nosso corpo. O nosso corpo é a boca da nossa alma. E ele fala com a gente o tempo inteiro, né? Então, assim, não despreze os pequenos sinais que o teu corpo está te dando, porque ele é um grande comunicador do teu sistema, né? E o nosso corpo está aí para ajudar a gente a regular aquilo que está desregulado, para mostrar para a gente as nossas desregulagens, as nossas lealdades sistêmicas. Então, é muito forte isso. E por isso que eu digo que a gente já vem com tudo, né? A gente vem com os nossos desafios e vem com a nossa malinha de ferramentas para a gente poder lidar com eles. É que a gente precisa lembrar como é que usa, né? Exatamente. E a biologia, eu gosto, hoje eu recorro muito a ela quando eu estou na minha dor, no meu sofrimento, justamente por isso que você fala, nós já viemos com tudo, né? Como os espiritualistas dizem, nós somos o todo, né? Então, quando eu entro em conexão com a minha biologia, eu vejo, bom, eu tenho um cérebro para pensar, eu tenho um coração para impulsionar, que é sentido simbologicamente como o meu lar. Eu tenho as minhas artérias, minhas veias que me permitem ver toda a interconexão, todos os meus laços, né? Talvez laços afetivos eu possa sentir ali. Eu tenho os meus músculos para me lembrar que eu tenho potência, os ligamentos para ver que é possível ligar um valor ao outro, né? Eu tenho meus ossos que me trazem a estrutura. Eu tenho meu sistema digestório que me ajuda a assimilar cada informação externa que chega dentro de mim e eliminar aquilo que eu não preciso mais. Eu tenho meus rins que podem filtrar todas as referências que chegam a mim. Tudo. E aquilo que foi desnecessário eu também posso eliminar, né? Então, olha, eu tenho todos os recursos. E é lógico que existem recursos que a biologia, ela não vai ser suficiente, mas ela traz a simbologia do inconsciente para nos abastecer as nossas próprias necessidades. Então, Exatamente. se contentar com a nossa personalidade, se contentar com o nosso drama, se apegar a essas histórias, é ficar com muito pouco. É Exatamente. ficar, talvez, só com a dor no peito. E o que é uma dor no peito? Se você é o todo. Exatamente. Aonde está isso, né? Quanto a gente se Exatamente. contenta com esse pouco e a gente não permite o todo estar aqui, né? Porque é tudo Exatamente. questão de percepção, né? A gente pode perceber o todo, mas a gente pode perceber só a dor. Eu falo muito isso, né? Que não desperdiça a sua encarnação, sabe? Nós todos temos limites. É claro que a gente tem limite, né? Aqui a gente olhar para o nosso corpo, né? Ele já é uma limitação, né? A gente está inserido, nós somos um pequeno sistema inserido num outro um pouco maior. Existe uma fronteira entre um e outro. Mas isso não significa, esse limite não significa uma barreira, um obstáculo. É um convite para que você possa botar sua cabecinha para fora e olhar o que tem lá.
e caminhar para lá e descobrir lá esse lugar, descobrir o que, que tem, o que, que serve para você lá. Como é que você pode se relacionar de forma dinâmica e fazer uma troca equilibrada com esse sistema um pouco maior, né? E caminhar um pouco mais e acessar, e acessar, e acessar. Então, eu acho que a lealdade, eu acho não, eu tenho certeza, que além dela ser uma grande oportunidade de desenvolvimento, como a gente falou, ela é esse convite para o mais. Ela é esse convite para romper as limitações. Gente, é abrir as porteiras, sabe? É você realmente se conectar com a força, com o amor do teu sistema, né? É você realmente dar sentido, dar significância interna para tua alma, para o teu coração, do que é curar, né? Do que é estar na vida, do que é respirar dentro de si mesma. É de você realmente tomar consciência do que é você desemaranhada desses núcleos, no meio dos 23, dos 23 e 23, dos 46, quem é você? Né? Quem é você? E você poder nascer no meio disso, né? No meio dessas duas mãos, você ser levado para fora, né? A mão do pai, a mão da mãe, que te leva para fora, que te leva para a vida, essa pulsão de vida. Então, assim, não é como o Ale falou, é simples, não é fácil, mas é simples. E a gente não precisa potencializar a dificuldade sofrendo, resistindo. Então, solta um pouco essa resistência. E aprenda a renunciar. É tão bonito quando a gente renuncia e através da renúncia a gente pode testemunhar o nosso renascimento a cada renúncia que a gente faz. Então, é se experimentar para fora, né? Se experimentar fora. É um grande convite para você se experimentar um pouquinho fora. Fora desse emaranhado. Né? Se permitir um pouquinho mais, né? Exatamente. A Cidinha mandou uma questão aqui, eu não sei se ela ainda está aqui. Cidinha, você está aí? Ela está pedindo para adicionar, eu não sei se ela quer entrar aqui para falar alguma coisa aqui com a gente, Cris. Vamos ver se ela se pronuncia. Se ela se pronunciar, aí eu chamo ela aqui, tá? Tá bom, Cris, queridona. e a gente está agora, deixa eu ver aqui, 11h18. Olha como é gostoso conversar com você. Ai, maravilhoso! Eu Eu achei que era amo! 11 horas ainda. Olha Cris, só. então a gente está no final do nosso encontro e eu queria saber o que que você queria trazer de mensagem sobre esse assunto para as pessoas que possam assistir nosso vídeo. Quando a gente fala de lealdade sistêmica, a gente está falando de, na real, para mim, pelo menos de uma forma muito particular, a gente está falando de uma lealdade ao amor, uma lealdade à vida. E quando eu falo de amor, eu não estou falando desse amor romântico onde você morre junto, né? Onde você adoece junto. A gente está falando desse amor que é um amor grande, um amor divino, um amor que é universal, um amor que é pro mais, que é o amor que permite que você seja quem você é, porque é esse amor que vai autorizar o outro também ser quem ele é. Vai autorizar que o sistema e tudo que ele tem também possa emergir para dar a você toda a força, todas as ferramentas que você precisa para expandir, para crescer, para se tornar nas relações com as pessoas da tua família, do teu sistema, com as pessoas de fora, para que você possa crescer e se desenvolver sempre, porque a gente está aqui para isso, para a gente poder expressar nesse mundo quem a gente é de verdade. Então, seja leal ao que é o núcleo do nosso sistema, que é o amor, né? Que é um amor que nasce ali, às vezes prematuro, rudimentar, como a Ale falou, mas que ele cresce,
cresce, cresce, cresce, expande, se desenvolve. Então, se compromete, seja leal nessa expansão de um amor que é de uma inteligência maior, divino, que é grande, né? Então, não tenha medo de renunciar, não tenha medo de dizer sim à vida, porque você tem dentro de você todo o necessário para expandir e caminhar sem medo. Porque o que veio antes vai junto contigo, tá dentro de você, faz parte, né? Isso aí. Eu sigo exatamente com suas falas, Cris. Stephen Hausner, ele diz que toda doença é um antepassado excluído no clã, né? Que se Uhum. manifesta sobre nós, o nosso corpo. De fato, se a gente Exatamente. sente alguém excluído e a gente vai precisar incluir essa pessoa, né? O órgão aonde tem por trás essa necessidade, essa função biológica, ele vai se expressar na falta, né? Que é na doença. Então, cabe nós fazer essa renúncia daquilo que foi para tomar de novo a vida daquele órgão, né? E dentro Exatamente. dessa renúncia, eu reforço o que você falou da coragem e reforçaria a coragem de viver os nossos lutos. Exato. Luto, a morte, é só uma morte de ideias. É só uma morte de crenças. É só uma morte de talvez de questões egóicas. Para a gente poder renascer. E renascer no sentido de, igual um bebê, estar pronto para o novo, para esse momento. Não é no futuro, não é no passado, é agora. Então, Agora. que a gente possa ter coragem de fazer nossos lutos, de deixar morrer, para a gente estar de novo com a vida. Cris, É você isso é aí. muito querida, cada vez mais linda. Adorei o Ai, nosso você bate-papo. Muito também. obrigado. Um beijo de estar com você, um beijo de estar aqui com a tua audiência, um beijo para todo mundo que eu vi aqui, a Lu, enfim, Ritinha tá aqui, tem um monte de gente linda. Então, gratidão imensa pelo convite, foi uma honra, foi um prazer, uma delícia, como sempre, estar com vocês. Sempre que quiser, pode me chamar, que eu venho. Boa semana a Beijo nós todos. para nós, uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.